Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos aprender a como conectar o nosso Excel a um conjunto de dados no Power BI para criar visões em cima dos dados do seu relatório do Power BI. Eu sei que muito consultor de BI, analista de BI fica triste, né? Quando algum usuário pede para ele exportar o Power BI para Excel. O que a gente tem que entender é que em diversas áreas das empresas, às vezes os usuários querem criar uma visão específica em cima daquele dado, montar duas coluninhas ali para poder copiar e mandar para alguém, ou até mesmo montar cálculos no Excel que envolvem variáveis, né? Ficar colocando ali na mão algumas variáveis para ver o resultado que vai dar para tomar uma decisão rápida no dia a dia. É por esse motivo que a gente pode conectar ali aos relatórios do Power BI e também, né, o usuário poderia sim criar uma visão específica dentro do Excel, montar o seu próprio relatório usando já esse dado que está pronto num conjunto de dados. Para ficar mais claro tudo isso que eu falei, vamos aqui na prática. Tenho aqui, ó, esse Power BI publicado que tem o estado, faturado e unidades vendidas, ou seja, tá? Eu tô até com o Power BI Desktop aqui aberto só para explicar melhor, que é isso aqui, tá? Estado, faturado e unidades vendidas. O que eu quero é, depois de ter isso publicado, trazer para o Excel para fazer alguma manipulação. O único ponto aqui importante é que o que eu quero que vocês foquem aqui, ó, é que, por exemplo, tanto a unidade, o faturado, quanto os cálculos aqui, ele está sendo feito dessa maneira, tá vendo? Sem usar medidas, tá bom? Gravem isso aqui, depois a gente volta com essa informação. Aqui dentro do meu Excel, com a minha conta logada, eu vou vir em dados, obter dados da Power Platform. Aqui está, ele até já vem com o do Power BI e o nome da empresa, né, que eu estou conectando. Quando eu clico aqui no Power BI, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar todos os conjuntos de dados que eu tenho acesso, tá? Que eu, usuário, tenho acesso, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Que tem duas coisas muito importantes aqui. Se você quer que o seu usuário conecte esses dados, ou ele tem que ter um acesso de admin, certo? Um acesso de admin ou um acesso de contributor. Ronan, não entendi, tá muito complexo. Bom, pensa que aqui esse Power BI, por trás desse Power BI, tem um conjunto de dados, que é o que a gente quer conectar para o usuário lá montar suas visões, montar os seus cálculos. Esse conjunto de dados é o que você compartilha com o usuário. Então, quando a gente vem aqui em arquivo, gerenciar permissões, eu consigo ver, ó, o Ronan, ele é administrador, tem todas as permissões. Ah, eu quero adicionar alguém, eu tenho que adicionar e falar. Ele pode criar conteúdo com esse conjunto de dados, ou seja, ele pode ler, né, ele pode mexer nesse conjunto de dados para montar uma visão, para ler no Excel. Então, ele acaba sendo ali um contributor. Tá bom? O usuário tem que ter esse acesso de admin ou de contributor para poder justamente, né, brincar com esse conjunto de dados. Esse é o primeiro ponto, acho que é o mais importante aqui de permissões. O segundo é que para conectar o conjunto de dados, por padrão é habilitado, mas a sua empresa pode bloquear essa conexão que o Excel está fazendo, tá? Então, talvez, se não conseguir, se não estiver aparecendo aqui para você, pode ser que sua empresa bloqueou, tá bom? Então, tem que estar liberado, que por padrão é, tá? Só lembrando aqui, então se não tiver, verifica com a sua empresa aí, porque que não está aparecendo. Fechou? Vamos conectar. Quando eu clico aqui que eu quero conectar nesse conjunto de dados chamado PBI, que está no meu Workspace, ele vai já conectar direto ali para mim e trazer as tabelas, as mesmas tabelas que nós tínhamos aqui, né, ó, no meu conjunto de dados, beleza? Então eu consigo montar as minhas visões aqui, só que agora vem um ponto importante aqui, que é o que eu falei no começo, tá? Que é para vocês gravar aquela informação que não tinha medidas. O que acontece? Como é uma tabela dinâmica, ele não entende aqui o que é o que. Então, se eu colocar, por exemplo, estado na linha e tentar colocar a soma do faturado, igual está aqui no Power BI, tá? Ó, igual ele tá, eu tinha montado aqui, ó, estado, soma de faturado, soma de unidades vendidas. Se eu tentar jogar o faturado nos valores, ó, ele não vai. O campo não pode ser colocado nesta área do relatório. Então, ele não consegue identificar que aquilo é um número e fazer o cálculo para você aqui. Eu preciso já ter as medidas que são feitas ali no conjunto de dados. Então, o que eu tenho que ter para esse caso, né?
para esse caso, eu teria que ter uma soma de unidades vendidas, uma soma de faturamento. Vamos fazer essa medida rapidamente aqui. Ó, aqui em F vendas, eu vou colocar uma nova medida, vou chamar aqui de soma de vendas, igual a sum de F vendas, unidades vendidas, tá bom? Criei então a minha medida de soma vendas, e agora eu vou colocar na F faturamento, rapidamente também, a minha soma de soma faturado, certo? Ó, igual a sum de F faturamento faturado. Simplesmente vai dar o mesmo resultado, né? Se eu colocar aqui na tabela, eu consigo inclusive ver que vai dar o mesmo resultado, né? Só que agora tá em medida. Fechou? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou publicar esse relatório em cima daquele, né? Vou substituir o relatório e vou atualizar o conjunto de dados também. Vou clicar aqui em publicar, vou publicar no meu workspace, substituir o relatório, tá vendo? O conjunto de dados também será afetado, ele tá me avisando, então, ó, é exatamente o que eu quero atualizar o conjunto de dados, vou clicar em substituir, beleza, tá publicando aqui para mim, publicou, quando eu volto aqui no F5 já tá na web, meu conjunto de dados vai estar atualizado também, e qual que é o ponto legal aqui? Qual que é o ponto legal aqui? Se eu for lá no Excel, se eu vir aqui no Excel, não tem, né? A medida não tá aparecendo aqui e também não está aqui. Por quê? Porque eu só não atualizei. Se eu clicar aqui, ó, atualizar, ele tá atualizando. Pronto, olha só aqui para mim. Aqui em cima, ó, ele separa as medidas com o nome da tabela onde está e a medida. Olha que legal. Então agora sim, né? Agora sim eu venho com a soma do faturado, venho com a soma da venda. Beleza? Chegou aqui pra gente, eu posso formatar e tudo mais e fazer a visão que eu quiser, montar os meus cálculos aqui e tudo mais dentro do Excel. Então o que eu quero que vocês entendam é que ele fica atualizado, então se entrar dados novos e amanhã eu abrir o arquivo Excel, ele atualiza, né? Basta, obviamente, né, eu configurar isso aqui da forma que eu quero que atualize. Eu acho que isso vocês já sabem, né? Mas se eu venho em consultas e conexões, vai estar aqui, ó, Power BI, eu posso colocar aqui para atualizar a cada X segundos, certo? Sozinho, sem eu ter que clicar em nada, e assim por diante. Isso aqui é de tabela dinâmica, tem até uma aula de tabela dinâmica aqui no canal, recomendo vocês assistir, mas vocês podem, né, colocar para atualizar a cada 1 minuto, deixar o Excel lá, e aí você vai trabalhando com ele, atualizando em cima do dataset. Não somente isso, tá? Tem uma coisa legal, que eu não vou conseguir mostrar, porque está sendo lançada no Excel, que é, além da tabela dinâmica, quando você vem aqui em obter dados, tem um botãozinho novo, tá? Que você consegue, ao invés de clicar para gerar uma dinâmica, você clica para gerar uma tabela mesmo, colocando as colunas e tudo mais, tá? Então tem essa possibilidade também, que vai estar saindo, eu ainda não tenho aqui acesso nessa conta ao Insider, mas saiba que vai ter essa funcionalidade, mas tem limitação de linhas, e é isso que é o problema. Eu prefiro usar na dinâmica, né? Montar de forma que o usuário consiga montar na dinâmica. A vantagem de ter tabelar é que, como eu disse para vocês, aqui eu não tenho como colocar campos, eu tenho que já usar as medidas prontas no conjunto de dados. É até bom porque você restringe um pouco o usuário a criar cálculos, mas se o usuário quer criar cálculos novos e criar coisas novas, ele precisaria montar via tabela, né? Ele tem que ter a tabela para ele mesmo montar os cálculos dele. Vai ter um botãozinho de inserir tabela aqui em breve, tá bom? Então, muito legal isso aqui, essa nova funcionalidade também é muito legal que vai surgir, mas antes de acabar o vídeo tem mais um ponto aqui que é interessante eu falar, tá? Uma outra maneira de facilitar essa conexão aí é o seu usuário vir no conjunto de dados. Esse aqui é mais fácil, tá? Tem um porém aqui, ó, que você vem aqui no analisar no Excel, que novamente só vai aparecer esse botão para quem tem o acesso, né? Admin, contributor. Então, ele vai ter esse botão, então o usuário consegue vir
clicar aqui, ele vai criar um arquivo no Excel da web, o que não é um problema, porque você pode baixar para o desktop. Eu esqueci de pedir rapidamente, já deixa o seu like aqui no vídeo para nos ajudar. Se possível, compartilhe esse vídeo para a gente poder ir mais longe. Se inscreva se não for inscrito. Meu último recado é me siga no Instagram, @ronavico, e muito obrigado a você que apoia aqui o canal sendo membro e você que ajuda a compartilhar. Se você só assiste, deixa o like também. Muito obrigado. O importante é vocês continuarem apoiando aqui o canal. Valeu, vamos voltar aí pro vídeo. Olha só o que ele monta pra gente. Ele traz essa mesma conexão que a gente fez ali. A diferença é que já vem até aqui, ó, a soma do faturado vem na tabela correta. O que muda para esse analisar do Excel, tá? O que muda aqui, ó, vou colocar o estado, certo? Na linha, soma faturado. Opa! Soma faturado no valor, soma de vendas. Ou seja, você pode tanto conectar direto pelo Excel ou usar esse botão aqui, tendo as permissões corretas, para criar suas próprias visões dentro do Excel em cima daquele conjunto de dados, tá? Essas são as únicas maneiras de exportar? Não, né? Como eu disse, tem aquela do Ultimate, que é uma aula do canal, você pode dar uma olhada. E tem uma outra maneira mais específica ainda, que é a seguinte. Se eu quiser ver quais linhas, né, ou eu quiser ter acesso aos dados que estão montando aqui esse visual que está circulado não, né, tá com as bordas em vermelho ali. Bom, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, eu tenho a parte de exportar dados do visual. Então, se o usuário clicar aqui em exportar dados, ele vai ter acesso a dados resumido, ó, com uma conexão dinâmica, ou seja, igual a gente fez agora há pouco, direto ao dataset, com 500 mil linhas no máximo, tá bom? Ou uma cópia estática. Então eu posso CSV estático, XLSX estáticos com o máximo 150 mil linhas, ou o máximo de 30 mil linhas, ou uma conexão direta que vai exibir no máximo 500 mil. A diferença é que a conexão dinâmica, ela fica conectada, igual a gente fez agora. O que a gente fez agora está conectado direto, concorda? Eu clico em atualizar, ele atualiza. O Excel e o CSV embaixo, as duas linhas de baixo aqui, é estático, entenderam? Então, para mostrar isso para vocês, eu vou clicar, ó, conexão dinâmica e exportar. Ele exportou, vamos abrir aqui para ver o Excel que ele exportou para mim, ó. Beleza? Habilitar edição, habilitar conteúdo, tcharam, trouxe aqui para mim os dados da tabela. Se eu venho aqui, tá, e começo a fuçar, o que eu vou perceber? Que em dados ele montou uma conexão, certo? Que está vinculado ao Power BI. Isso aqui é uma consulta direta. O que eu quero dizer com isso? Que se atualizar lá e eu atualizar aqui, né, com atualizar tudo, ou clicando em atualizar por aqui, vai refletir com o limite de 500 mil linhas, né? Não posso ter mais de 500 mil linhas aqui nesses valores, né? Faz sentido também, né? Não precisaria de tantos valores assim aqui pra gente. Então, o nosso limite é esse, eu consigo deixar conectado direto aos dados do visual. Então, basicamente, a diferença é que quando eu faço isso aqui, ele me traz a estrutura do visual. O que eu digo é que os dados que estão aqui é só referente ao visual. Então, não vai trazer todo o conjunto, todas as colunas. Inclusive, eu consigo, né, ó, vir aqui em inserir, tabela dinâmica de fonte de dados externos, escolher essa conexão que foi criada aqui para mim e colocar que eu quero criar uma nova dinâmica numa nova planilha. Ó, ele me traz os dados, mas não vai me trazer todo o conjunto de dados. Está me trazendo só os dados referente àquele visual. Entenderam? Então, eu consigo até fazer mais alguma coisa com os dados do visual, porém, limitado ao que está no visual, tá? Isso quando eu exporto pelos 3 pontinhos ali. Fechou? Então, esse é um outro jeito de montar uma visão em cima dos dados que já estão prontos para você. Por que eu digo isso? Porque o visual, ele já está preparado, né? Então, às vezes, você já quer montar uma visãozinha em cima disso. Exporta, conectando e já monta. Não precisa pegar todo o conjunto de dados e montar todo o cálculo, tudo, né? Só exporta isso aqui, faz ali o cálculo que você quer fazer e pronto, você vai ter a sua visão, tá bom?
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tá? A única coisa que eu não falei foi exportar os dados com layout atual, mas é a mesma coisa, tá? Do dados resumido. Se eu exporto aqui, ele vai exportar estaticamente o visual, tá? Ó, estaticamente. Fechou? Então é isso que ele exporta aqui para você quando você coloca no layout atual, uma foto do layout atual do visual estático ali para você. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tenham entendido como conectar os seus conjuntos de dados, como exportar dados ali do Power BI para o Excel. Recomendo assistir a aula do Automate também, que a gente conecta aos dados do Power BI, muito interessante, tá? Vou deixar num card no vídeo aqui, e no final também vocês conseguem clicar. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra melancia para eu saber que você assistiu aqui até o final. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, vire membro se possível para nos apoiar financeiramente aqui e me siga no Instagram, @ronavico, tem um link aqui na descrição. A gente se vê em uma próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e se inscreve!